Continuando nossa exploração sobre inteligência, hoje a gente mergulha numa questão bem complexa, né? Será que existe alguma influência ambiental, assim, única? Um tal de fator X que poderia explicar as diferenças médias que a gente vê nos testes de QI entre grupos raciais diferentes lá nos Estados Unidos? Essa é uma hipótese que surge, né? A ideia básica é que, em teoria, uma variável ambiental específica poderia afetar só um grupo. E aí, ela explicaria a diferença nas médias de QI sem precisar falar de genética, mesmo se a herdabilidade dentro de cada grupo for alta. Entendi. E só para focar, a gente está falando aqui principalmente de grupos que nasceram nos Estados Unidos que falam inglês como língua nativa, para tentar minimizar outras variáveis tipo cultura ou língua, né? Ok. Então vamos destrinchar isso. O que exatamente seria esse fator X? Pelas fontes, parece que ele tem que cumprir, assim, uns 4 requisitos bem rigorosos, né? Exato. São 4 condições essenciais. Teria que ser algo vivido só por membros do grupo que tem a pontuação média mais baixa. Só por eles. Afetar quase todo mundo dentro desse grupo. Quase todos, sim. Ter um impacto mais ou menos igual em todo mundo que foi afetado. E, quarto, o impacto causal, direto mesmo, e importante no QI. Perfeito. E esses critérios são, assim, fundamentais. É bom lembrar, claro, que fatores como pobreza, educação desigual, acesso à saúde, tudo isso é super importante, afeta muito a vida das pessoas, mas para essa análise bem específica do fator X, como definido aqui, Certo. esses fatores mais gerais não se encaixam perfeitamente. Porque, veja bem, eles não são exclusivos de um único grupo racial, né? E também não afetam todo mundo de um grupo do mesmo jeito, com a mesma força. Entendi. Coloca a barra lá em cima, né? E quais seriam os candidatos para esse fator X? O primeiro que vem à cabeça geralmente é racismo, discriminação. São coisas reais, a gente sabe, e muito prejudiciais. Sem dúvida nenhuma. São realidades pesadas. Mas vamos ver como o racismo se sai nesses 4 critérios. Exclusividade. Provavelmente sim, se a gente definir como sentimento ou ação anti-minoria, né? Ok. Alcance. Olha, pesquisas tipo Gallup mostram que a maioria dos afro-americanos relata ter sofrido discriminação. Mas não é 100%. Depende um pouco da definição de racismo, claro. Definições mais amplas talvez peguem todo mundo. Mas vamos assumir que sim, para poder continuar a análise. Tá. O problema começa mesmo no terceiro critério. Impacto igual. É bem difícil imaginar que a experiência do racismo pese da mesma forma, psicologicamente ou na prática, para cada pessoa, né? Verdade. As experiências variam muito, exato. E o quarto, a causalidade direta e uniforme no QI. Esse é o grande obstáculo. Como que o racismo por si só causaria uma redução específica, consistente, no QI de quase todo mundo de um grupo e só daquele grupo? Sabe? A ligação causal direta que cumpra todos esses requisitos. É difícil de estabelecer. Faz sentido a dificuldade de encaixar nesses critérios tão específicos. Bom, outra ideia que as fontes trazem é a do status de minoria involuntário, do John Ogbo. O que seria isso? O Ogbo. Ele fez uma distinção interessante. Falou de minorias voluntárias, tipo imigrantes que escolheram ir para lá, e as involuntárias, que são grupos com histórico de escravidão ou conquista, né? Certo. Ele sugeriu que esse status involuntário poderia levar a uma certa oposição cultural, menor engajamento com as normas da maioria, e isso incluiria os testes padronizados. E como essa teoria se sai nos critérios? Bom, talvez cumpra os 2 primeiros, exclusividade e alcance, dentro da lógica da teoria. Mas falha nos outros 2. Impacto igual, não tem evidência disso. E a causalidade direta. Os mecanismos que ele propôs, tipo baixa autoestima ou ansiedade com teste, os dados não confirmam muito. Por exemplo, em média, a autoestima de afro-americanos não é mais baixa, às vezes até mais alta. Interessante. E a teoria também não explica bem outras coisas, tipo as diferenças entre grupos de minorias involuntárias, ou aquele padrão da hipótese de Spearman, que as diferenças são maiores nos testes mais carregados de fator G. Entendi. E o efeito Flynn, aquele aumento que a gente vê nas pontuações de QI de geração para geração, que a gente sabe que é ambiental, poderia ser algo parecido com isso. É uma comparação que faz sentido pensar.
mas os estudos indicam que são fenômenos diferentes, na verdade. O efeito Flynn parece mais ligado a ganhos em habilidades específicas, sabe? Não tanto no fator G geral, que é tipo a inteligência geral por trás de várias tarefas. Ah, tá. Já as diferenças médias entre grupos raciais dos Estados Unidos parecem estar, pelo menos em parte, ligadas a diferenças nesse fator G. Então, o motor do efeito Flynn não parece ser o mesmo que explicaria essas diferenças de grupo dentro da mesma geração. São coisas distintas. Então, se esses candidatos a fator X não se encaixam tão bem, isso leva a gente a perguntar: existe alguma evidência mais fundamental sobre a própria possibilidade de existir um fator X? Aí a gente entra num ponto um pouco mais técnico, mas que é crucial: a invariância de medida. O que é isso, basicamente? Análises estatísticas mais complexas, tipo análise fatorial, mostram que a estrutura interna dos testes de inteligência é consistente entre diferentes grupos raciais nos Estados Unidos. Tipo, o teste mede a mesma coisa para todo mundo. Exatamente. Pensa no teste como uma régua. A invariância significa que a régua mede da mesma forma, não importa para quem você aplique. Se existisse um fator X afetando só um grupo, seria como se a régua encolhesse ou esticar-se só para esse grupo, sabe? Isso distorceria as relações entre as partes do teste de um jeito específico. E o que os dados mostram é essa invariância. Matematicamente, essa invariância não poderia acontecer se um fator X com aqueles 4 requisitos estivesse agindo. Nossa, isso é forte como argumento contrário, né? É uma evidência bem forte, sim. Então, nessa discussão toda, quem é que tem que provar o quê? Onde fica o ônus da prova? Olha, cientificamente falando, o ônus da prova é sempre de quem propõe algo novo, algo específico nesse caso. Quem propõe a existência do fator X. Além disso, tem o princípio da parcimônia, né? A navalha de Ockham. A explicação mais simples. Isso. Geralmente, a gente prefere a explicação mais simples que se ajusta aos dados. E a explicação mais simples aqui é que as diferenças médias entre grupos são só o resultado agregado de muitas influências individuais, tanto genéticas quanto ambientais, que variam dentro de todos os grupos. É mais simples do que postular um fator ambiental extra, único, superespecífico, agindo sobre um grupo inteiro. Entendi. Então, para resumir nossa conversa de hoje, a ideia de um único fator X ambiental que explique de forma sistemática e exclusiva as diferenças médias de QI entre grupos raciais parece enfrentar obstáculos bem grandes tanto na teoria quanto nos dados empíricos. Os candidatos que a gente analisou não cumprem aquelas condições tão rigorosas. Exatamente. E essa questão da invariância de medida nos testes de QI complica ainda mais, né? Lança uma dúvida matemática bem considerável sobre se um fator com essas características sequer poderia existir e não ser detectado dessa forma. Pois é, mas claro, isso não significa que a busca por entender as influências ambientais acabou, né? Longe disso. E tem outro fenômeno psicológico que sempre surge nessas discussões. Algo para a gente pensar. A ameaça do estereótipo. Será que ela poderia ter um papel importante nisso tudo? É uma ótima pergunta. Fica aí a reflexão para uma próxima análise, então.